Olá a todos e todas, eu sou o Gabriel Fraga e na aula de hoje eu vou dar continuidade à aula da professora Renata, apresentando alguns termos-chave utilizados no relatório especial do IPCC sobre mudanças climáticas no oceano e na criosfera. Acredito que, assim como a professora Renata falou nas aulas anteriores, esse relatório especial foi feito usando uma linguagem muito específica, então é muito importante que a gente consiga entender alguns conceitos utilizados no documento para poder compreender quais são as conclusões apresentadas ao longo dele. Então eu vou iniciar aqui com o termo risco, que dentro do relatório é considerado como um potencial das consequências negativas relacionadas a mudanças climáticas e que se caracteriza como resultado de interações entre diversos fatores. Então, os principais fatores estão relacionados a perigos ou ameaças ambientais, como enchentes ou tsunamis, a exposição de seres humanos, infraestruturas ou ecossistemas a essas ameaças, ou outras vulnerabilidades, como por exemplo a pobreza e a fome. Ao longo do relatório é possível identificar que os autores se preocupam em tentar identificar esses riscos e mostrar as opções que existem para reduzi-los. Aqui também é importante a gente diferenciar risco de impacto, visto que o risco ainda pode acontecer futuramente e o impacto é uma consequência que já se materializou. Então, partindo do conceito de risco, agora nós podemos discutir quais são as melhores maneiras de reduzi-los. No relatório são apresentadas duas principais formas: a mitigação e a adaptação. A mitigação se refere principalmente à redução de impactos, então suavizar aqueles efeitos que já estão acontecendo. E a adaptação é uma importante maneira de reduzir não só o risco já existente, como o risco futuro também. E para que a gente consiga colocar em prática essas medidas de adaptação, são necessárias várias ações e políticas públicas, que só vão se concretizar caso seja comprovada a eficácia e eficiência das medidas. O objetivo dessas medidas de adaptação é fazer com que o sistema, seja ele natural ou social, apresente respostas, conhecidas como respostas adaptativas. As respostas são consideradas como positivas e eficientes quando elas reforçam características desejadas e essenciais ao sistema e quando elas promovem a sua resiliência às mudanças climáticas, seja em eventos futuros plausíveis ou em eventos inesperados. Mas é claro que nenhum sistema consegue se adaptar para sempre. Eles possuem uma capacidade, chamada capacidade de adaptação, que é dependente de fatores como recursos financeiros, físicos, ecológicos, de atores sociais ou institucionais e do conhecimento disponível, seja ele teórico ou seja prático. O total dessa capacidade determina o seu potencial, que pode nunca ser alcançado caso não se tenha noção da necessidade de atuar, vontade ou cooperação entre os atores. Além disso, a adaptação pode possuir limites físicos, ecológicos, tecnológicos e referentes a muitas outras características, que são alcançados quando a gente não consegue mais impedir que riscos considerados como intoleráveis atinjam partes essenciais de um sistema. E é claro que definir o que classifica um risco como intolerável e a parte essencial de um sistema são imprescindíveis para o bom planejamento de medidas de adaptação. Dentro do relatório, também se faz a diferenciação entre limites e barreiras de adaptação, já que as barreiras são consideradas como superáveis, mesmo que com dificuldade, como por exemplo quando o financiamento aparece para ajudar, principalmente quando ainda há capacidade de adaptação disponível naquele sistema. E aí, após as tentativas de adaptação de um sistema dentro da sua capacidade, aqueles riscos que ainda permanecem são considerados como riscos residuais. Mas agora, para que a gente possa abordar riscos e impactos provocados pelas mudanças climáticas, é necessário que a gente considere a resiliência, um termo que eu falei rapidinho mais no começo do vídeo e que é de extrema importância para o tema. A resiliência é compreendida como a capacidade que um sistema, ou que vários sistemas interligados, têm de lidar com distúrbios, de se reorganizar de forma a manter a sua própria estrutura e a sua função, de manter a sua identidade. E normalmente, como eu falei anteriormente, esses sistemas podem ser sociais, econômicos ou ecológicos. Existem autores que consideram a resiliência como uma característica positiva, já que ela permite o aprendizado e a adaptação sem grandes mudanças. Mas também há autores que acreditam que a resiliência pode ter pontos negativos, como quando um sistema é resiliente a fatores como a extrema pobreza, ou quando a capacidade da resiliência se dá por conta de populações vulneráveis. Mas, de qualquer maneira, a resiliência é extremamente importante no planejamento de medidas de mitigação e de adaptação, pois ela ajuda o sistema a navegar mudanças, sejam elas esperadas ou não. Então, a partir disso, uma das maneiras recentes que vem sendo desenvolvidas para descrever meios de adaptação e mitigação às mudanças climáticas é a metodologia dos caminhos de desenvolvimento clima resilientes.
que basicamente buscam erradicar as grandes desigualdades da nossa sociedade, promovendo adaptação e resiliência de forma justa a todos. É um processo social e político que tenta associar a ciência, o planejamento de desenvolvimento e os tomadores de decisão. Essa metodologia busca, ainda, se adequar ao longo do tempo, acomodando as interações sociais e os fatores ecossistêmicos que influenciam um sistema, balanceando objetivos a curto e a longo prazo. Essa seção do relatório aborda a necessidade de transformação para que a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas seja realmente efetiva. Transformação como em alterar nossa forma de vida mesmo, como seria a descarbonização da economia. É ressaltado que a adaptação transformativa, que modifica os nossos processos políticos, as nossas instituições e comportamento, é necessária quando as práticas de adaptação não conseguem reduzir os riscos e impactos a níveis adequados. Ainda, o relatório aponta que a transformação é possível quando a atuação conjunta e colaborativa entre cientistas, o governo, a sociedade civil e as comunidades afetadas. Os tópicos do documento relacionados a essa aula terminaram, mas eu queria dar um exemplo antes de encerrar. Um exemplo de como a adaptação realmente é possível quando a atuação colaborativa entre diversos atores e que nasceu da extrema necessidade de agir. Em fevereiro de 53, a Holanda, que é um país que a gente conhece por ter grande parte do seu território abaixo do nível do mar, sofreu um grande alagamento, que elevou o nível da água a quase 5 metros do nível médio. Quase 1.900 pessoas foram mortas na madrugada do alagamento e milhares de casas foram destruídas e houve um prejuízo estimado de 5,4 bilhões de euros. Mas, a partir disso, o governo do país deu início a uma série de medidas conhecidas como Delta Works, ou Projeto Delta. Já no dia seguinte, cientistas de diversas áreas e atores do governo e da sociedade civil começaram a criar um sistema de portões, barreiras e diques que iriam prevenir que uma enchente comece a acontecesse novamente. Hoje, o país tem um sistema de prevenção de enchentes mais avançado do mundo, e não registrou mais nenhuma morte provocada por alagamentos desde aquele dia. Eu vou deixar o link de um vídeo curtinho para quem tiver interesse em ver mais um pouco sobre o tema, porque eu acredito que seja um ótimo exemplo de como é que a gente pode nos adaptar trabalhando coletivamente. E aí eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. A minha próxima aula é a aula seguinte mesmo, a de número 5, então até lá.